O governo pode muito, mas o governo não pode tudo. Que bom, né? Você já imaginou se o governo pudesse tudo? A gente conheceu isso, o governo podendo muito, mais do que pode hoje, nos regimes de exceção. Aqui no Brasil a gente viveu o regime de exceção. Eles abriam a nossa carta. Lembra de carta? Eles fuçavam naquilo que a gente escrevia. E isso é proibido. Eles tiravam alguém de casa, prendiam. É o governo podendo tudo, ou quase tudo. É o governo do Maduro, é o governo soviético, era o governo brasileiro, era o governo chileno sob Pinochet, era o governo da ditadura argentina. Exemplos não faltam no mundo não, hein? Governo podendo muito. Quando a gente vive numa democracia, os governos têm que olhar para os indivíduos com respeito, sabendo que são eles, governantes, que servem à sociedade. E não a sociedade, marionetes, personagens do seu jogo de poder. Isso no campo das pessoas. Mas isso vale também na economia. O governo não pode ser um planificador. O governo não é alguém que, brilhante com seu papel em branco, pega uma caneta e diz: aqui haverá uma fábrica, aqui haverá um supermercado, e aqui uma farmácia, e aqui uma padaria. Não é assim que funciona. Governantes não entendem de negócios. Se entendessem de negócio, seriam empresários. Empresários não entendem de governo. Cada um faz o seu. E para regular esse jogo, os limites do governo, os limites das empresas, os limites das pessoas, os direitos das empresas, os direitos das pessoas, que a gente criou um negócio chamado Constituição. Constituição. E um conjunto de leis derivado da Constituição. E ao fazer isso, a gente estabeleceu regras de convivência entre pessoas, entre empresas, entre países. É assim que funciona. É assim que tem que funcionar. Então, que bom que o governo não pode tudo. É importante que possa muito, porque senão não vai conseguir transformar a vida das pessoas. Um governo que pode muito pouco é um governo inútil. Um governo que quer fazer tudo é um governo do qual a gente quer ficar longe, porque vai errar. Todo governo que acha que pode fazer mais do que o seu limite prevê, vai errar. Como a história mostra. Cheia de histórias nisso. Seja as histórias antigas, de regimes autoritários, seja a história recente de governos que ainda no ambiente democrático transgrediram. Né? Recentemente a gente tem um episódio na economia envolvendo a presidente Dilma, que achava que podia controlar o setor elétrico, que achava que podia controlar o setor de mineração, que achava que podia controlar o setor de óleo e gás, arruinou o Brasil. Estamos pagando a conta até hoje. Que bom que o governo não pode tudo. Mas, e aí é legal a gente ver que as coisas dão um recado para esses governos que querem fazer de tudo. E o governo atual tentou e vem tentando fazer coisas que não estão na sua esfera. Não são da sua alçada, mas ele tenta. Ele tenta. Ele tenta. Tentou reverter a privatização da Eletrobras. Foi um desejo da sociedade ao eleger um governo que privatizou a Eletrobras. Não dá para desfazer. Não pode ser assim. Um governo faz algo, vem o governo seguinte e desfaz aquilo que o governo anterior fez. Isso é uma coisa doente. Nós não podemos operar desse jeito. O Brasil tem que andar para frente, não pode ficar revendo o que já foi feito o tempo todo. Até porque não se trata de um abuso, como por exemplo, quando você tem um governo ditatorial, e nós tivemos aqui, e você teve mortos pela ditadura. Você rever faz sentido. O papel do Estado faz sentido. Mas não faz o menor sentido rever a privatização da Eletrobras. Não tem cabimento. Não faz o menor sentido ver o governo tentando entrar na iniciativa privada, a não ser para, dentro da lei, propor mudanças
democraticamente, que vão ser apresentadas e aprovadas pelo Congresso Nacional por maioria. Aí tudo bem. Mas não faz sentido ver o governo querendo interferir, como a gente comentou ontem aqui, o ministro de Minas e Energia tentando, ameaçando intervir na Agência Nacional de Energia Elétrica. Ontem, num fato relevante, a empresa Vale anunciou seu novo presidente, Gustavo Pimenta, que vai tomar posse a partir de 1º de janeiro, substituindo Eduardo Bartolomeu. E por que eu estou falando isso tudo? Porque o governo tentou, mas tentou trocar o Eduardo Bartolomeu por alguém dele. E alguém dele era ninguém mais, ninguém menos do que Guido Mantega, o ex-ministro de Dilma, parceiro daquela fase horrorosa que o Brasil conheceu. E ainda que não fosse, o nome dele poderia ser desejado pelos conselheiros. Nós queremos Guido, queremos Guido. Não era o caso. Era queremos Guido longe, vá de retro. A Vale tem 13 conselheiros. 7 são independentes. 1 indicado pelo Bradesco. 1 indicado pela empresa japonesa Mitsui. 1 indicado pela Cosan. 1 pelos empregados e 2 pelos fundos, por um fundo de pensão do Banco do Brasil, a Previ. Então, governo, não tem ninguém lá. O governo não tem ninguém lá. Na prática, tem 2 votos da Previ. Porque o governo controla a Previ, que é um absurdo, mas controla a Previ. Não conseguiria mudar o presidente da empresa com essa composição no Conselho. 2 votos em 13. Mas o ministro Alexandre Silveira, a mando do presidente Lula, saiu ligando para os integrantes do Conselho de Administração para convencê-los a apoiar o nome do Guido Mantega. Foi um escândalo, um negócio escandaloso, uma vergonha, uma interferência indevida, a ponto de um conselheiro chamado José Luciano Duarte Penido renunciar ao cargo. Isso foi em março, mandando uma carta ao presidente do Conselho, falando que o processo de substituição do presidente Eduardo Bartolomeu sofre evidente e nefasta influência política. Evidente e nefasta influência política. E era o que estava acontecendo. Mas aí vem o governo pode muito, mas não pode tudo. E a Vale colocou na presidência da empresa o Gustavo Pimenta, que é resultado de um processo de escolha no qual foram considerados uma dúzia, 15 perfis diferentes, pessoas as mais variadas. E no final se fechou em torno daquele que já estava na companhia desde 2021, na condição de o responsável pelas finanças e relação com investidores, o cargo tem um nome bonito, CFO, e já estava na casa e vai, a partir de 1º de janeiro, ocupar essa função. Tem experiência internacional, tem um perfil muito adequado para a função e é a resposta de uma empresa privada ao governo. Trocaram o presidente, colocaram outro presidente, ares novos na companhia, mas ares novos dentro das regras de uma empresa privada, aonde o governo não manda, nem pode mandar, não adianta. O presidente da República chegou a fazer post contra a Vale. O presidente da República chegou a fazer post contra a Vale. O Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, chegou a falar que a Vale dependia do governo, porque afinal minerava no Brasil, então o governo que manda. Não manda coisa nenhuma, nem é para mandar. É uma empresa privada. Uma empresa privada que exporta 50 bilhões de dólares em minério. 50 bilhões de dólares.
É uma empresa que dá lucro, pode dar mais lucro, pode dar menos lucro. Quando dá lucro, paga impostos para o governo. Quando dá menos lucro, paga menos impostos para o governo. É uma empresa privada onde ninguém controla, não há controle. É uma modalidade, é uma forma de montar o negócio onde nenhum investidor tem mais de 10%. Nenhum. Não tem ninguém lá que tenha mais de 10%. Ninguém manda. É o colegiado. É o conselho de administração. É uma forma interessante de administrar o capital dos acionistas. A Vale tem 82 anos de idade. 55 fica sob gestão do governo. E 27 privada. Tem histórias incríveis na fase de governo. Provavelmente não existiria se não tivesse sido a mão do Estado. Dificilmente alguém faria um investimento desse tamanho. E o governo fez. Mas o governo vendeu a companhia. Vendeu a companhia e recebeu dinheiro por isso. A Vale funcionava como uma prefeitura. Tinha orçamento para dar dinheiro para os prefeitos, para agradar os deputados, os caras indicavam. Era uma esculhambação. Aí alguém vai dizer, bom, mas espera aí, alguns dos maiores acidentes ambientais da história aconteceram na mão da Vale privada. Perfeitamente. Não teria acontecido na mão da Vale pública? É o capital que definiu? Quer dizer, o poder privado resolveu produzir Mariana e Brumadinho? Os responsáveis têm que ser todos punidos. A Vale tem e está pagando pelo estrago e tem que pagar. Mas isso não autoriza o presidente da República, o ministro da Fazenda, o ministro de Minas e Energia a meter o bedelho na Vale. Não pode. Como não pode entrar na Eletrobras, como não pode se meter na ANEEL, como não pode se meter em nada que não lhe diga respeito. O governo tem um desafio muito grande, que é fazer direito o seu trabalho, vai olhar para dentro, vai fazer a reforma administrativa, conclui a reforma tributária que não acaba nunca. Vai trabalhar, vai gerar recursos, vai fazer o Brasil crescer mais, vai promover o país para que novas empresas privadas queiram estar aqui, como a Vale está, mas que outras venham para cá. Alguém vai dizer, bom, mas a Vale não tem como sair daqui, porque a Vale minera, vive de minério, vai fazer o quê? Vai abrir uma outra empresa onde? No Japão? Faz sentido, tudo bem. Mas vamos atrair novos negócios. Vamos fazer com que cada CEO de empresa que opera no Brasil seja testemunha de que aqui é um ambiente bom para trabalhar e não hostil. Não pode um CEO de uma empresa como a Vale, ou a cúpula de uma empresa como a Vale, ou os investidores numa empresa como a Vale, ficarem com medo do governo, achando que é melhor não investir aqui e segurando o capital. Isso não é uma boa ideia. Isso não é um bom desfecho. O Brasil tem que ser um exemplo para o mundo. Quem dá o exemplo? O governo. Aí é o governo. Toda vez que o governo faz coisas desse tipo, como tentar interferir na Vale, a notícia corre e todo mundo se assusta. Então, fundamental a resposta que a Vale deu ontem, fato relevante, escolheu Gustavo Pimenta, próximo presidente, assume em janeiro, foi eleito pelo Conselho de Administração de forma unânime, fizeram um processo de seleção. O processo de seleção, ele seguiu as regras do Estatuto da Vale, as políticas da empresa, e aí agora nós vamos acompanhar o desempenho dele. Ele é o maior interessado nisso tudo, aliás. Ele vai ganhar um salário bastante expressivo, um dos maiores salários do Brasil. Ele vai ter, a gente não pode nem falar de salário, mas ele vai receber coisa de 50 milhões de reais por ano, ou mais do que isso. E o salário do futuro presidente da Vale é composto de um salário fixo, que é 11% do total, então ele vai receber 5 milhões e 800 por ano, garantido, mais 10 milhões de bônus, dependendo do desempenho, e o resto, 36 milhões de reais,
é uma remuneração de longo prazo, que ele pode ir retirando ao longo dos anos, não tira tudo no primeiro ano. Mas vai acumulando, e tem metas. Um pedaço importante, mais ou menos um terço, tem a ver com o resultado da companhia, 15% tem a ver com segurança, tem um pedaço que tem a ver com economia, tem um pedaço que tem a ver com diversidade, presença de mulheres, negros na liderança, que representa 10% do resultado do dinheiro que ele vai receber. São políticas que foram estabelecidas justamente pelo Estatuto da Companhia. Então nós estamos vendo a contratação de um dos maiores executivos do Brasil, um dos mais bem remunerados executivos do Brasil, uma empresa global, e que o governo tentou botar a mão para botar o Guido para receber essa grana, para fazer o quê? O que o Guido entende? Não sabe a diferença entre bauxita e sei lá o quê, eu também não sei, não tenho diferença, não sei eu não sei a diferença entre os minérios, para mim é tudo pedra. Mas por isso, como para o Guido também é tudo pedra, é importante botar gente lá que sabe do que está falando. Então fica o exemplo, eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.